Sob oferecimento de Lenoca, a moda com estilo, conforto e praticidade, e Agência Gloss, a agência da diversidade para todas as idades, você vai assistir agora o Conexão Kids. Hoje nós vamos conversar com a doutora Lúcia Ribeiro. Doutora Lúcia é dermatologista. Muito bem, doutora. Eu queria... Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bacana? Tudo certo. Que bom receber aqui mais uma vez aqui na Gloss. Eu queria saber, já que a gente está falando para criança, com que idade os pais devem levar os seus filhos pela primeira vez ao dermatologista? Então, desde que a criança nasce, o bebê, qualquer necessidade já está indicado ir ao dermatologista. Muitas vezes até no berçário a gente já vai ver alguma criança. Vai depender muito se já vai aparecer alguma alergia, algum sinal na pele. Muitas vezes tem aquela dermatite das fraldas nessa faixa etária, as brotoejas. Então, logo que o neném nasce, tem muitas já inflamações, alterações na pele que a criança pode ir ao dermatologista. Então já é comum, assim, nasceu, já está podendo ir frequentar um consultório. Assim que nasceu, qualquer alteração na pele já está indicado ir ao dermatologista. Em relação ao uso de filtro solar, qual é a idade adequada para começar a usar? Também na fase de bebê ou tem uma... Não? A partir dos 6 anos a gente começa a usar o filtro solar infantil, mas antes dessa idade, a proteção física, né? Então sempre proteger o bebê, evitar, antes dos 6 anos, evitar a exposição direta ao sol, mas sempre proteção, ficar na sombra, roupinha já com proteção UV. E a partir dos 6 meses já tem os filtros solares específicos infantis, né? E a criança deve usar esses filtros infantis, então, que é o adequado para a pele delas. Antes dessa idade não tem recomendação, não deve usar filtro solar, não, porque a pele ainda é muito sensível. E se usar, o que acontece? Pode dar alergia, pode... principalmente alergia e absorver substâncias que podem dar alergia mais para frente também, não é adequado. E a mesma coisa a gente pode dizer para o repelente, para o mosquito, ou é diferente? O repelente também, a partir dos 6 meses de idade. E lembrar que o repelente é sempre por último. Então, primeiro você passa o filtro solar e por cima o repelente. E o repelente tem os específicos para criança também. Então, tem a icaridina e aquele R3535, que é um verdinho da Johnson. Esses são os infantis permitidos. E shampoo? Também tem alguma restrição? Não, então shampoos, já desde que nasce, tem os específicos para o bebê. E conforme a criança cresce, daí você vai podendo mudar. Mas criança, o cabelo é diferente, o pH é diferente. Os produtos devem ser específicos para a criança e na faixa etária adequada. Isso também o dermatologista pode também auxiliar, de acordo com a faixa etária, os produtos que a criança pode utilizar. Eu vejo muito adulto que usa shampoo de bebê. Por que isso acontece? Então, às vezes a pele é muito sensível e não arde os olhos. Então, quem precisa, às vezes, lavar essa região dos olhos, pode usar, mas não é o adequado. Não limpa direitinho como deveria limpar? Adulto já tem oleosidade, o pH é diferente, a microbiota é diferente. Então, o ideal seria usar um shampoo específico, a não ser em alguns casos que você queira complementar a limpeza para não arder os olhos, ou a pele está muito sensibilizada. Mas tem muitas marcas de shampoo para crianças? Existem assim, ou é uma ou duas assim só que existem no mercado? Agora tem mais, mas tem as mais tradicionais, né? As mais antigas que a gente conhece e indica com segurança. Entendi. Mas hoje em dia já tem diversas marcas que a pessoa pode escolher. Quais são as principais queixas que levam as crianças até o consultório? São queixas alérgicas, então alergia à picada de inseto, né? Então o mosquito pica e dá o estrófilo, que a gente fala que são bolinhas que coçam. Dermatite atópica, que dá pele seca, e eczema, né? Que dá coceira nas dobrinhas do corpo. Isso é muito comum e é importante a gente hidratar a pele dessa criança e orientar o banho, um banho morno
rápido com os sabonetes suaves. Uhum. E são assim, além dessas queixas alérgicas, urticária também acontece, as infecciosas. Então, infecções virais como verrugas virais, molusco contagioso, bacterianas, que é o impetigo, que é muito comum na região do nariz, é muito contagioso, uma criança passa fácil para outra, piolho. Tem também outras queixas, né? Vitiligo nessa faixa etária. Vitiligo? Aparece. Que é aquela coisa que a pele vai manchas brancas. Manchas brancas. Mas isso tem tratamento? Tem cura? Tem tratamento, não tem cura, mas a gente consegue hoje em dia estabilizar e voltar a pigmentação de algumas regiões. Está evoluindo agora, tem tratamentos novos para vitiligo. Tem uma doença, eu não sei se é impetigo, que fica cheio de feridinha por dentro da boca, na bochecha, mas é por dentro, cheio de feridinha. Ah, não, é uma doença viral. Viral? Tem várias doenças virais da infância que também aparecem que se manifestam na pele e na mucosa, né? Mas aí isso tem que... É o Coxsackie. Então, tem a doença mão-pé-boca e tem a viroses que acometem a mucosa também. E o tratamento para essas coisas viróticas é o quê? Tem que tomar alguma coisa para passar? A gente dá os sintomáticos, então muitas vezes, como essas feridas são doloridas na boca, a gente deixa substâncias anestésicas para a criança conseguir se alimentar. E a gente tem que ficar atento, porque como dói, ela não se alimenta e nem bebe água. Entendi. Então são sintomáticos e acompanhamento junto com o pediatra, se precisar, para ela recuperar. Vai passando, né? Vai passando. Vai passando. Até o vírus ir embora. E em relação a cosméticos, né? Tem muita criança que hoje em dia quer passar batom, né? Já. Passar maquiagem. Já quer ficar... Tem mais maquiagem que a mãe, mais cosmético que a mãe, é verdade. Tem quer colorir o cabelo, né? Isso deve fazer mal, não deve fazer mal para a criança, assim, ou não? Tem cosmético para criança? Olha, é uma tendência que está, as crianças, principalmente as meninas, querem usar, tem essa É vaidade, não é? Ou não? Não, tem vaidade, mas tem esse lúdico da criança passar o creme e a espuminha no rosto, colocar faixinha de skincare. Então a criança pode fazer, só que com produtos adequados e específicos para a pele infantil. Então é isso que a mãe tem que ver, evitar cremes voltados para adulto. Sim. Que às vezes quer usar o mesmo creme da mãe, maquiagem da mãe. E o que a gente tem que orientar é isso, produtos específicos para cada faixa etária. Então existem cosméticos para criança? Tem. Tem Cosméticos e você pode pegar produtos já que a criança pode usar. Então tem sabonete em espuma, por exemplo, de linhas para pele com dermatite, que não tem perfume. E vão bem para criança, hidratantes específicos também que podem ser usados para criança, essas linhas mais dermatológicas. E tem criança que quer fazer depilação, né? Porque às vezes tem criança que tem muito pelo, excesso de pelo, fora de hora, não rola isso? Então, essa vinda da criança é importante, que muitas vezes a gente faz diagnóstico de puberdade precoce. Sim. Agora, a partir do momento que incomoda a criança, geralmente depilação tem vários métodos, daí a gente conversa com a mãe qual método de depilação vai ser mais adequado para a criança naquele momento já pode iniciar. Eu geralmente indico começar uma depilação a laser, por exemplo, a partir dos 12 anos de idade, mas se a criança já é muito incomodada com isso, já teve casos de a partir dos 9 anos a gente começar a fazer. É importante a criança entender como funciona, se ela vai tolerar o aparelho, vai ficar com óculos. Se ela já entende, às vezes a criança quer tanto, se incomoda tanto com isso, que ela prefere fazer já a depilação com laser, que muitas vezes dói menos até do que cera e outros métodos. Às vezes as espinhas começam a aparecer na fase da puberdade, né? Isso. Mas existem crianças que começam a ter espinhas antes dessa época, não tem? Tem. Por quê? Então, muitas vezes a gente tem que ver essa parte hormonal. Entendi. Se a criança não está já tendo uma puberdade precoce, uma oleosidade precocemente. Mas isso pode ter a ver com alimentação também, ou não?
Também. Também? Um dos fatores é isso, o tipo de alimentação que pode levar, produtos que o uso, tem os disruptores endócrinos, né, que a gente fala, que são ativos em produtos, pode ser cosméticos, como fragrâncias, aquele BPA que encontramos no plástico, parabenos, fitalatos, são algumas substâncias que podem agir em receptores hormonais e com o uso crônico também estimular essa puberdade precoce. Então está sendo muito discutido esses produtos e a gente tem alertado os pais a ficarem atentos para evitar o uso, né? E sobre cosméticos também tem muito uso de pergunta sobre desodorante, né? Lá pelos 8, 10 anos já a criança começa a se incomodar com aparecer o cheirinho, alguma coisa. E desodorante também dá alergia, né? Pode dar, não pode? Pode dar. Então também nessa faixa etária geralmente são ativos com menos química, menos perfume. Então existem desodorantes específicos também para crianças. Não dá para usar o desodorante da mamãe ou do papai, né? Não, não nessa é legal. fase, não. Em relação ao perfume, vai lá que a criança chega na penteadeira da mãe e taca o perfume no rosto, né? Você adora. Também perfume não pode, também não pode. Mas tem perfumezinho específico para criança? Rola também? Tem, mas deve evitar ao máximo. Ah, é? A meu ver, Por conta de alergias, etc. Então. Alergias, exatamente. A gente falou sobre doenças virais, né? E bacterianas? Aparecem muitos casos de doenças bacterianas no seu consultório? Aparece. Furunculose, então esse impetigo que dá muito... Sim, esse é bacteriano. No nariz, Entendi. a criança se coça, infecciona. Entendi. Então isso é comum ter também. Entendi. E entre todas as queixas que a gente falou, algumas que eu acho que é importante reforçar é sobre justamente a proteção solar nessa faixa etária, que é uma fase que não é comum diagnosticar na infância câncer de pele, apesar de ser possível, né, a criança ter um câncer de pele, mas não é comum. Mas é nessa faixa etária, a partir da infância, que a maioria do sol é absorvido, né? O corpo vai acumulando, a gente se expõe mais ao sol nessa faixa etária. Então é importante já a orientação da proteção solar. Então, roupas com proteção UV, os horários de exposição, o filtro solar, reaplicar o filtro. Hoje em dia tem vários tipos de filtro, em spray para criança, em bastão para reaplicar. O ideal antes de sair de casa é aplicar mesmo em loção e reaplica em bastão para o rosto, em spray para o corpo, todos da linha infantil. Isso é importante. A criança está sempre atenta aos produtos que eles podem usar na pele dele. Desculpa. Peraí. Alô? Não. Você interrompeu a gravação, ela está aqui do meu lado. Tá bom, eu pergunto. Peraí, tá. Continua assistindo a matéria. Doutora, é o seguinte. Uma amiga minha está perguntando que a filha dela tá doida para fazer uma tatuagem na pele, quer tatuar um negocinho no braço. Isso é recomendável? Pode fazer? Não. E nem de rena, porque a rena dá muita alergia. Muita gente não sabe, mas pode dar. Então, bom, com certeza na infância não é idade para fazer tatuagem, né, definitiva. E a de rena que muita gente faz também não é ideal. Então tem tintas que são hipoalergênicas nessa faixa etária que você pode fazer como uma maquiagem. Então hoje em dia já tem tintas, mas a tatuagem de rena dá muitos casos de alergia. Essa tatuagem aqui é uma maquininha, né, que faz que fura, né? Eu digo tatuagem fura, né? Não, então essa é para criança de forma alguma. E para adulto compromete também? Para adulto, o adulto primeiro tem que saber que é algo definitivo, então ele tem que ter certeza se é alguma coisa que ele tem, que representa alguma coisa para ele, a gente conversa. E a longo prazo também, então assim, acho que primeiro ele ter certeza que quer fazer, saber que pode ter riscos de alergia, faz enfim, mal até a tinta? infecção. Faz mal então você colocar uma tinta no corpo?
Então, não é nada hoje em dia assim comprovado, mas que sabe que pode detectar o pigmento no linfonodo, tem casos de alergia, tem metal pesado nas tintas, mas eu acho que assim, o principal que eu vejo no dia a dia é arrependimento de ter feito alguma tatuagem que depois ele não se identifica mais daqui a um tempo. Entendi. Então, para remoção, acho que é importante a pessoa saber que para remover a tatuagem é muito mais difícil do que imaginam, né? São várias sessões, é dolorido, precisa de pelo menos 1 ano. As tatuagens coloridas são mais difíceis de tirar, tem mais chance de dar alergia. Tatuagem cor vermelha, por exemplo. Então, às vezes, se a pessoa quer fazer, acho que vale a pena, às vezes, conversar também. Mas não é, então, muito recomendado, quer dizer, é uma onda, mas não é, assim, muito saudável, né? Não dá pra gente... Não é nada... Mas, assim, eu acho que a pessoa tem que saber os riscos que pode ter e daí ela decidir fazer. Então para criança, nem pensar. Não, para criança, nem pensar. A pessoa já tem que estar adulta porque é algo definitivo, né? Entendi. Bom, doutora Lúcia, a senhora poderia dar, então, assim, os seus contatos para os pais que estiverem, assim, interessados em chegar lá no seu consultório e, enfim, tirar alguma dúvida pelo Instagram? Passa o Instagram, então. Sim, então meu contato é @doutora Lúcia Rebelo e lá eu estou sempre em contato, pode me mandar mensagem, tirar alguma dúvida que eu estou à disposição. E o consultório fica onde? Aqui na Domingos de Moraes, pertinho da Gloss. Maravilha. Então, doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexão Kids. E você, imagina, um prazer. Você, então, tá sabendo, tá ligado. Você que tem uma criança em casa, né, um bebê, ou então já uma criança já na fase dos 7, 8 anos, tem que ficar atento a todos esses cuidados. Principalmente, que eu acho que eu entendi aqui, o filtro solar, né, que é fundamental. É o principal. O tempo todo, né? O tempo todo. O tempo todo. Valeu, doutora Lúcia, mais uma vez, obrigado. Ok, pessoal, até o próximo programa. Bye!